São Paulo tem uma frota estimada em 6 milhões de veículos. E a situação só piora. 900 carros novos entram no sistema todos os dias. Então a tendência dessa frota é crescer, crescer e crescer. O resultado é que São Paulo é uma cidade dominada por veículos. Mas isso nem sempre foi assim. Até a década de 30, o crescimento das grandes cidades do mundo acompanhava a velocidade de expansão das linhas de bonde. As pessoas tendiam a ir para perto dessas linhas. E os bondes, eles tinham proporcionalmente mais presença na cidade do que o metrô tem hoje, né? Praticamente para todos os bairros da cidade tinha bonde. Mas a popularização do automóvel alterou radicalmente a forma e a velocidade de expansão das cidades. O desaparecimento do bonde, introduzindo o ônibus na proporção que ele entrou, foi decisivo na desorganização da circulação e da forma de crescimento da cidade. O ônibus levou todo mundo para mais longe, ele possibilita viagens mais longe. Então, o tamanho da cidade, as proporções que ela assumiu, criaram uma situação de crescimento que a gente chama de caótico e que ele é basicamente ilimitado. Em 50 anos, São Paulo cresceu num ritmo dramático e fundiu-se com as cidades vizinhas numa metrópole 10 vezes maior e mais populosa. O crescimento da frota de automóveis foi ainda mais vertiginoso. Na década de 50, nós tivemos 1.160% de aumento no número de automóveis na cidade. Hoje, São Paulo é um dos exemplos mais bem acabados do fracasso do modelo de cidade baseado no transporte individual. Mas como São Paulo e outras metrópoles ao redor do planeta chegaram a esta situação caótica? O congestionamento é um problema de todas as metrópoles, porque o automóvel ocupa um espaço muito grande. E é um número grande demais de automóveis em circulação nas ruas e simplesmente não cabe. Basta observar com atenção para ver que pelo menos 80% de uma via engarrafada é ocupada por carros que quase sempre transportam apenas um passageiro. E só 20% do espaço é ocupado por veículos de transporte coletivo. Se apenas metade das pessoas destes carros utilizassem um ônibus, já liberaria muito espaço e todos andariam mais rápido. Mas por que as pessoas não utilizam mais o transporte público nesta cidade? Mas algumas cidades seguiram o caminho inverso. Curitiba, capital do estado do Paraná, na região sul do Brasil, foi uma delas. No início dos anos 70, havia um projeto para construir um novo viaduto sobre a principal rua do centro da cidade. Mas o arquiteto Jaime Lerner, recém-eleito prefeito, tinha outros planos. Ele interrompeu o projeto e determinou um novo modelo de crescimento para a cidade. Essa rua de pedestres foi um marco. Ela mostrou que o automóvel não é tão importante. Então, essa transformação dessa rua em área de pedestres, ela foi na contramão da maioria das cidades brasileiras que estavam fazendo grandes obras viárias. E nós, ao contrário, estávamos preparando a cidade para as pessoas. O primeiro passo foi definir os eixos estruturais para reordenar o crescimento da cidade. Neles, o tráfego foi organizado em 3 vias paralelas. A central, com prioridade para o transporte público, e as laterais como vias rápidas para os outros veículos. Os eixos estruturais redefiniram o zoneamento da cidade. Ao longo deles foi permitida a construção dos edifícios mais altos, ou seja, há mais gente vivendo onde existe mais oferta de transporte. E nas zonas próximas, a altura das construções vai diminuindo gradativamente. Aqui, ao longo dessa via, tem comércio, tem moradia, tem tudo, tem serviços.
Quer dizer, é uma estrutura de vida e trabalho juntos. Nessas avenidas foram criados corredores de ônibus com as melhores características do metrô. A conjunção de 3 fatores que tornam o sistema muito importante. A pista exclusiva, pagar antes de entrar no ônibus e embarcar no mesmo nível da plataforma do ônibus. E a frequência. Você não esperar mais do que 1 minuto ou mais do que meio minuto. Isso é que dá a qualidade. A cidade foi a pioneira na implantação do sistema de corredores de ônibus, que ficou mundialmente conhecido pela sigla BRT, Bus Rapid Transit, ou ônibus de trânsito rápido. Curitiba é a capital brasileira com o maior número de automóveis por habitante, o ingrediente perfeito para o caos urbano. Mas com a implantação do Expresso, o sistema de transporte coletivo se tornou tão atraente que 28% da frota de 500 mil carros particulares da cidade fica nas garagens durante a semana. As pessoas pensam, mas ter uma pista exclusiva pro ônibus, e o carro como é que vai fazer? Bom, a gente está sendo injusto, porque está dando todo o espaço da cidade para o automóvel. Só uma faixinha para o transporte que vai responder pela maioria do deslocamento da cidade é mais do que justo, é mais do que necessário. O planejamento eficiente dos transportes é capaz de ajudar a minimizar o problema dos congestionamentos de uma cidade. Um projeto ousado pode ir ainda mais longe, mudar a face de uma metrópole. Inspirado pelo exemplo de planejamento urbano de Curitiba, o ex-prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, comandou a transformação da capital colombiana. Começamos a fazer uma cidade menos para os carros e mais para as pessoas, não porque tenhamos algo contra os carros, mas sim porque aritmeticamente é impossível resolver o problema do transporte levando em conta apenas o automóvel particular. Ao contrário de São Paulo e da Cidade do México, Bogotá não tinha até o final dos anos 90 metrô ou qualquer outro sistema eficiente de transporte de massa. Para nós, era claro que a única solução, ainda que construindo 1 ou 2 linhas de metrô, era um excelente sistema de ônibus. Por isso, copiamos o sistema de Curitiba no Brasil. Mas era a primeira vez que se fazia numa cidade tão grande. A construção do Transmilênio começou em 2000 e já tem uma rede com 104 quilômetros. 1.400.000 passageiros circulam por dia nesses ônibus. O Transmilênio transporta mais passageiros por quilômetro-hora em um único sentido do que 90% dos metrôs do mundo a uma velocidade similar. E algo fascinante para um país em desenvolvimento. Quase 1 em cada 5 passageiros tem carro, mas prefere usar o Transmilênio porque ele é mais rápido. O Transmilênio é apenas uma das variáveis da equação do transporte em Bogotá. Por toda a cidade foram construídas largas calçadas e ciclovias. Hoje, em Bogotá, para cada 4 pessoas que se locomovem de carro, 1 se locomove em bicicleta. 4% da população se locomove em bicicleta. A rede de ciclovias é importante, eu diria 30% porque protege aos ciclistas e 70% porque é um símbolo que mostra que o cidadão de uma bicicleta de $30 é igual àquele cidadão que tem um carro de $30 mil.
Hoje, Bogotá tem uma rede de ciclovias com 300 quilômetros de extensão integrada ao Transmilênio. O transporte é somente um meio para um modo de vida. Portanto, o que estamos realmente escolhendo é que tipo de vida queremos, que tipo de cidade queremos. E o que nós queremos é uma cidade para as pessoas onde haja mais integração, onde os cidadãos ricos e pobres sejam iguais nos espaços públicos, nos parques, nas calçadas, no transporte público. E como tudo relacionado à questão do transporte, as decisões são políticas e não técnicas. Não técnicas. Essa é parte da equação para humanizar as metrópoles no futuro. Resta saber se seremos capazes de enfrentar esse desafio. Por que nós não conseguimos andar, que é o ato humano mais natural? Porque nossas crianças não podem andar nas nossas calçadas, nas nossas ruas e jogar, brincar? Porque os idosos não podem mais sair nas ruas? Porque tanta gente é atropelada? Porque tanta poluição nas cidades? Não é necessário que isso aconteça. É errado imaginar que isso é um preço do progresso, que isso é destino, ou que isso é vontade divina. Isso não existe. Nós é que construímos isso. Todos os erros que estão aqui foram feitos por nós. Portanto, nós podemos consertar os erros. As políticas públicas não caem do céu, ou de onde seja. Elas caem das nossas cabeças, das nossas mãos.